Bom dia! Já nasceu! Acorda! Levanta, povo! Começou 2021, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda de Redação e nesse mês de fevereiro nós vamos revisar alguns conteúdos de 2020. Para começar, nós vamos revisar o conteúdo de relato de viagem. Professora, eu adoro viajar. Se você gosta de viajar, se você viajou mesmo na quarentena, você pode contar um pouco sobre a sua viagem, né? E para contar sobre a sua viagem, nós temos um gênero específico, um gênero textual específico, que é o mais conhecido como relato de viagem. Mas, professor, o que é relato? Vamos ver. Relato é um substantivo masculino. Ação ou efeito de relatar. Ação ou efeito de você contar, de você narrar, de você descrever, de você explicar alguma coisa. Tá legal? Isso é um relato, beleza? Então, o gênero textual relato é uma narração de experiências vividas, o que você viveu na sua viagem. Logo, o assunto abordado é sob o ponto de vista de quem? De quem relata, do narrador. Se é a sua viagem, você vai ser um narrador em primeira pessoa, certo? Então, é isso. Vamos ler aí um trechinho de um relato. Minha viagem inesquecível. Olha, veja bem, esse é um relato de Rafael de Barros, tá? Que tá aí na foto para vocês, tá? E o Rafael fala assim, ó. Minha viagem inesquecível foi uma viagem que fiz para a Itália em 2018. Ela é minha viagem inesquecível por dois motivos. A beleza e a enogastronomia italiana. O que é enogastronomia italiana? A comida italiana, tá? E principalmente por ter feito essa viagem com os meus pais. Olha que legal. Ele proporcionou essa viagem aí para os pais dele. Muito legal, né? Era um sonho antigo deles e quase inatingível. O que é inatingível? Aquilo que a gente não consegue alcançar, né? Então, era quase inatingível, provavelmente por causa do valor, né? Porque uma viagem para a Itália, ela é bem carinha, né? E foi uma grande felicidade poder ter condições de ajudá-los a realizar esse sonho e viver esses momentos com eles. Um local imperdível de se visitar é ver o pôr do sol de cima das muralhas do castelo de Montalcino, na Toscana. Pôr do sol mais incrível das nossas vidas. E aí nessa foto mostra, ó, ele com os pais, né, com a família dele, o pôr do sol nesse lugar incrível que são as muralhas do castelo de Montalcino. Muito legal essa viagem do Rafael, né? Então, professora, quais são as características de um relato de viagem, né? O que seria? Ano passado, ano retrasado, eu passei para o quinto ano as viagens de Gulliver. Vocês já ouviram falar das viagens de Gulliver? Gulliver é aquele gigante, né? Que foi para a cidade das pessoas pequenininhas e ele ficou como se fosse um herói, né? Então o relato, olha aí, é um texto narrativo porque conta uma história, então é uma narração, uma história real, tá? E descritivo. Mas o que é descritivo, tia? Aquilo que a gente descreve. Quando a gente viaja e a gente quer contar como é que foi a nossa viagem, a gente precisa descrever os locais, né? O local ou os locais que nós fomos. E para isso a gente usa os adjetivos. A gente fala que a muralha era grande demais, que as árvores eram pequenas. Isso são o quê? Adjetivos que dão qualidades, né? Qualificam, caracterizam o objeto e a viagem para que quem for ler o nosso relato tenha uma ideia, né? Consiga fazer na mente realmente o passo a passo. Por isso que a gente descreve bastante no relato de viagem, né?
expõe observações feitas durante a viagem. E essa viagem pode ser a passeio ou a trabalho, tá? E a gente vai documentando, a gente vai escrevendo os principais momentos da visitação. A gente vai descrevendo as cenas, os lugares, as pessoas. Entendido até aí? Para os historiadores, aqueles que estudam a história do mundo, os relatos de viagem são como uma fonte documental. Por quê? Os historiadores, eles estudam o que aconteceu no passado. Então, se tem algum relato, se tem algo escrito sobre o passado, eles vão ter aquilo ali como fonte, né? Como uma fonte de documento, como algo concreto. E esse gênero, gente, o relato de viagem, ele também tem sido frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou até mesmo entreter o leitor, né? Porque quando a gente retrata alguns lugares e situações incomuns. Eu, por exemplo, uma vez eu viajei para Penedo e, gente, eu levei um tombo numa cachoeira. Olha, quando eu relatei isso, todo mundo começou a rir. Falei, gente, eu subi lá em cima da cachoeira, eu escorreguei, tomei um tombo e me quebrei toda. Ou seja, as pessoas que não estavam ali, mas que eu relatei como é que foi essa viagem, que eu caí, que todo mundo riu porque achou engraçado, mesmo não estando ali, né? Por quê? Porque eles entenderam, eles fizeram a cena na cabeça deles com a descrição que eu fiz do tombo. Vocês já pagaram um mico assim numa viagem? Eu já paguei, gente, esse daí da cachoeira. Bem, o gênero é muito usado hoje por agências de turismo que vendem pacotes turísticos, né? E aí eles usam esses relatos que os passageiros fazem para promover seus pacotes, para que as outras pessoas possam comprar seus pacotes de viagem. Historicamente, foram muitas vezes usadas como registros oficiais, tá? Por exemplo, vocês sabem que nosso país, né, foi descoberto pelos portugueses. Pero Vaz de Caminha, ele escreveu para o rei de Portugal, ele relatou como é que foi a viagem, ele relatou como é que eram os índios, como os índios se vestiam, ele relatou como era o costume dos índios, como era a natureza. Isso foi um relato de viagem que ele fez para o rei de Portugal, que na época era Dom Manuel I. Então, Dom Manuel estava lá em Portugal, mas com as cartas de relato de viagem que ia chegando de Pero Vaz de Caminha, ele ia tendo uma ideia de como era o Brasil, de como era rico o Brasil, a riqueza que nosso país tinha, tá? E esse gênero também é usado como um texto literário. Beleza até aí, gente? Vamos seguir. Característica do gênero, os elementos desse gênero e a estrutura desse gênero. Vamos lá. Tem como característica principal a descrição pessoal. Descrição pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai descrever. Pessoal é o que você viu, o que você achou da sua viagem, tá? E aí você vai descrever o mais fiel possível, né? O mais próximo do que realmente aconteceu. Para que as pessoas que estejam lendo o seu relato interpretem de forma correta, né? Então, para isso, você tem que descrever o mais próximo ao fiel, o mais próximo do que realmente aconteceu, tá? Não pretendem apenas narrar, não é só narração, não é só o que foi observado, mas ele também fala as experiências que o leitor, vivida pelo leitor, né? Tudo que ele viveu ali naquela viagem. Não contém apenas dados matemáticos, informações didáticas, não contém, né? Focam no contato com os personagens, né? Busca aproximar o leitor do que realmente aconteceu, tá? Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais, as impressões que ele teve daquele lugar, daquele povo, daquele costume, tá? E com tudo que ele viu aí ao longo da viagem. Lembra que eu falei para vocês do adjetivo? Que o adjetivo é muito importante, porque é através do adjetivo que ele consegue caracterizar aquelas pessoas, o local, tudo que tá ali, a natureza, tudo que tá em volta. Então é através dos adjetivos, tá? Porque eles caracterizam, eles qualificam, beleza? E o relato de viagem, então, é uma história contada por uma pessoa real, assim como são
reais os fatos, tem que ser real, tá? Porque é um relato de uma viagem que você fez. Conta-se um ou mais episódios significativos. Quando você faz uma viagem, você não tem só um episódio, né? Tem vários episódios ali, várias coisas que você viveu que são extremamente significativas. Então é importante você contar para o seu leitor, tá? Descreve lugar, situações vividas, fornece indicações precisas, né? Fornece a indicação de tempo, a indicação de lugar. Tá? E o autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Ele vai expor de forma particular o que ele sentiu, tá? E os acontecimentos daquela viagem. Parte do texto é descritivo, como eu falei para vocês, porque descreve, e aí na descrição nós utilizamos os adjetivos, e parte do texto é narrativo. A outra parte você conta. Então, uma parte você vai contar, a outra parte você vai descrever. Pode mesclar? Mescla sim. Tem hora que você usa só a narração, tem hora que você usa narração com descrição com narração, tá? Entendido até aí? Continuando, os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Por que primeira pessoa? Porque é o relato da sua viagem, é você que está contando. Se é você que está contando, você é a primeira pessoa. Você não está contando a história de alguém, você está contando a sua história, beleza? Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O que é isso, professora? Cronológica. A sequência do tempo, tá? Como é que é o tempo? Presente, passado e futuro? Ou passado, presente e futuro? Ah, passado, presente e futuro, tá? Sequência cronológica. Existe a possibilidade do relato de viagem ser contado no presente histórico, ou seja, ser contado no tempo presente, ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de realmente estar observando aquilo ali que foi contado, tá? No relato de viagem também nós temos uso excessivo dos adjetivos, como eu falei para vocês, para registrar suas impressões sobre locais, situações e pessoas. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade, tá? Mas geralmente, como é um relato de viagem, geralmente é informal, tá? A linguagem é informal. O sentido denotativo e conotativo, nem sempre uma palavra é usada no sentido que realmente é, né? Lembra? Meu coração tem buraquinhos. Meu coração realmente tem buraquinhos? Não, né? Isso aí é uma outra forma, é só um sentido figurado. Prevalece a subjetividade, isto é, as impressões do autor do relato, tá? Impressões e sensações do autor do relato, beleza, gente? Então, para finalizar, qual é o objetivo do relato de viagem? Propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, tá? Sempre com base na realidade. Então, o relato de viagem tem que ser real, né? Ele vai influenciar aí a pessoa que vai ler, a pessoa vai refletir, vai explicar. Beleza, gente? Então é isso. Junto com a videoaula, a tia Paulinha vai mandar para vocês a lista de exercícios. Façam todos os exercícios. Se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo, tá bom? Que na nossa aula, na próxima aula, após o carnaval, eu vou fazer a correção com vocês em sala, beleza? Um beijão, até depois do carnaval.